O assunto de hoje aqui no canal é Fiagro. Vamos falar especificamente do RZAG11, que teve essa queda abrupta nos últimos meses, nas últimas semanas, preocupando alguns investidores. Será que é crise no agro? Será que tem inadimplência na carteira de CRAs desse Fiagro? Vamos analisar aqui direitinho, entender o que está acontecendo na verdade para nos tornarmos investidores melhores. Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. Se você for analisar desde o início da construção desse fundo imobiliário do RZAG11, a gente percebe uma queda expressiva no valor da sua cota. Hoje está custando R$ 8,55, mas já chegou a custar aí mais de R$ 10. O acumulado da queda gira em torno de 12,67% e está acontecendo uma queda mais expressiva nas últimas semanas. E a ideia aqui do vídeo de hoje é a gente entender o que está acontecendo. Mas para isso a gente precisa conhecer um pouquinho esse fundo. O RZAG11 ele é um Fiagro, né, um fundo de investimento que investe na cadeia do agronegócio através dos CRAs. E a ideia do fundo é ter ativos das cadeias produtivas agroindustriais que tem uma média ponderada entre risco, retorno, liquidez, que a gente sempre comenta aqui como investidor, e ele tem um monitoramento mais ativo dos seus ativos ali, um certo parâmetro muito necessário para os CRAs, para os CRIs, para vigiar a questão das inadimplências, do risco desses produtores que pegam esses empréstimos, que pegam financiamentos, e se eles têm ou não a capacidade de arcar com isso. Então o RZAG11 ele financia esse agronegócio e fica de olho na carteira ali dos devedores. O importante da gente saber é que ele investe basicamente 70% do seu portfólio em 3 tipos de ativos, que são soja, milho e algodão. Mais para soja, quase 50% da carteira está atrelado à commodity soja. Então isso já nos faz refletir sobre analisar a cadeia de forma territorial aqui no país e também de forma global da commodity soja. Então se a soja está nos seus valores elevados, tende ao fundo a desempenhar bem. Se a soja está mais para baixo, tende a desempenhar um pouco pior, tá? E assim também com os outros, né? Milho, algodão, a própria semente de soja também, semente de pastagem, sorgo, dentre outros tipos de produtos para a agroindústria, né? Então, vamos entender um pouquinho o parâmetro da soja, o que está acontecendo, o que o fundo nos diz sobre isso. Vamos ler aqui no relatório, tá? Acontece que no final de fevereiro já havia sido colhido 38% da área plantada, né? Marcando um aumento de 4%. Então, em comparação com o ano passado, houve uma colheita maior em 4%. No entanto, a comercialização está acontecendo de forma lenta, com apenas 40% da safra vendida, tá? O que representa uma queda de 12% quando se compara com o ano passado. E aqui ele comenta que a Argentina tem produzido mais, progredido mais em comparação com o ano passado, que de certa forma isso, em termos internacionais, equilibra a falta que o Brasil está fazendo nesse processo e que no fim das contas as cotações encerraram o mês com uma queda de 1,35, ficando em R$ 115,45. Já na Bolsa de Chicago, a commodity da soja está negociando a $11,08, representando uma queda de 7%. Então o que a gente precisa perceber aqui? A gente precisa entender que o indicador da soja, em fevereiro de 2022, eu até marquei aqui no gráfico presente essa linha tracejada, e fevereiro de 2024, a gente percebe que em fevereiro de 2022 e 2023, o preço era muito mais elevado do que o preço que está acontecendo hoje. Então, se parte da carteira desse Fiagro está associado à soja e a gente tem uma queda, os investidores eles ficam de certa forma mais temerosos também com essa relação e acabam retirando o capital investido desse Fiagro. Mas isso não quer dizer que isso interfere diretamente na renda que o Fiagro recebe dos seus produtores, tá? Isso é um mercado mais global da commodity, então mostra o que tem acontecido. Então ela teve uma crescente em 2020, 21 e 22, e 23 e 24 está numa decrescente, então isso causa um certo temor no mercado. Já com o milho também caminha mais ou menos para a mesma coisa se a gente for analisar o gráfico aqui, né? Então, a colheita da safra verão, responsável por 20% da produção do milho, continua a avançar, encerrando o mês de fevereiro com aproximadamente 25% da área já colhida. A produção de 113 milhões de toneladas do grão, que representa uma redução de 13% em comparação com 2022-23. Então, ou seja, teve uma redução aí
em comparação com o ano passado, como se mostra no gráfico também. No entanto, a comercialização no Mato Grosso também é lenta junto com a soja, tá? Então, apenas 19% da produção comercializada e uma queda de 11% em relação ao ano anterior. Tá? Um ponto interessante da gente analisar é que os produtores têm optado por esperar a comercialização da safra, a expectativa do aumento de demanda pelo grão no segundo semestre. Então, o que eles fazem? Eles plantou-se, produziu, colheu, mas não necessariamente há uma certa venda, porque dependendo do preço dessa commodity, não vale a pena vender. Então eles preferem estocar, esperar o segundo semestre um pouco mais aquecido e vender num valor um pouco mais atrativo. Então, mexer com commodity é bem complicado, pessoal. Então a gente precisa ficar atento com isso, tá? No mercado ali, ele teve uma queda de 0,18%, uma queda bem pequena, né, no mês de fevereiro, e a saca está no preço de R$ 62,23 na bolsa de Chicago, tá? $4,29, com uma queda de 4,66%, similar ao que aconteceu com a soja. O milho também teve essa queda, mostrado aí no gráfico também com as mesmas linhas tracejadas de 22 para 2024, mostrando aí que já chegou a custar R$ 105,00, agora R$ 62,23. E é importante porque ele faz parte de 14% da carteira desse Fiagro, a commodity do milho, né? E agora o algodão, que é também bem relevante na carteira, com 9%. O plantio foi praticamente concluído nas principais regiões produtoras, com aproximadamente 99,5% da área projetada já plantada. Um ponto demarcado é que as estimativas indicam um aumento de 11,6% da área plantada e mais 3,1% em comparação, né, da produção em comparação com o que foi o ano passado. Então, é uma commodity que está um pouco mais produtiva, mais aumentada, digamos assim, com relação à soja e ao milho, tá? Isso mostra-se que em Nova York encerrou o mês cotado a $99,57, né, por libra-peso, refletindo uma alta de 15,22%. E no mercado interno aqui, o arroba da pluma cotada foi R$ 144,00, 9,46% maior do que foi ano passado. Então a gente tem aqui no final do gráfico para do fevereiro de 2024 uma leve alta aí com R$ 144,00, mas já chegou a custar R$ 260,00 aí o preço aqui no nosso mercado interno. Então a gente percebe que as commodities soja, milho e algodão, que são 70% da carteira, estão basicamente em comparação com 2022, 2023, com uma queda bruta. Isso, mais uma vez, reforça a temerosidade dos investidores, inclusive os investidores internacionais, de alocarem dinheiro aqui. Outro ponto também interessante é que a taxa de juros americana ainda continua muito atrativa para os investimentos de renda fixa lá fora. Então, o capital prefere ser migrado para esses investimentos em renda fixa no exterior em dólar do que alocado aqui no nosso capital do Brasil. Isso faz tanto o Ibovespa quanto os Fiagros e fundos imobiliários a terem uma pequena queda ou um desinvestimento, né? Então é o seguinte, isso não necessariamente, pessoal, está interferindo na carteira com o que o fundo recebe, né? Com os devedores do que tem os CRAs emitidos. Isso não necessariamente implica numa menor captação de dinheiro do fundo. Então, quando a gente analisa aqui na DRE, a gente percebe que eu trouxe, primeiro aqui na setembro, outubro e novembro de 2023, ele fez uma captação numa média de R$ 9 milhões mensais, com uma renda distribuída entre 12 centavos por cota, né, colocando uma média global. Já para esse ano, em janeiro e fevereiro, captou 1 milhão a menos, 8,2 milhões e 8,4 milhões, com uma média aí de resultado por cota de 11 centavos, ou seja, 1 centavo a menos do que o ano passado em distribuição de dividendos. Importante a gente destacar que a carteira desse fundo, desse Fiagro, ela é 100% CDI. CDI está atrelada à nossa taxa da inflação, a Selic, ao IPCA. Então, se a gente tem uma queda de juros, uma perspectiva de queda de juros, a gente tem um CDI que cobra uma taxa menos agressiva. Com isso, o rendimento normalizado pelo fundo ele fica um pouco menor, porque, afinal de contas, a parcela que o devedor paga para o Fiagro, que está atrelada ao CDI, vai ficar um pouco menor. Por isso, o fundo capta menos, tá? Então, é isso que está acontecendo. De qualquer forma, a carteira dele é uma carteira de longo prazo, com os ativos que estão ali dos CRAs, com uma média de 3 anos ali de contratos, tá? E ele é diversificado mais na nossa região central do Brasil aqui, e
A perspectiva que acontece com as cartas do gestor, né? Que ele diz que, apesar de tudo, apesar das quedas das commodities, nenhum devedor deixou de pagar suas obrigações. Então o fundo segue 100% saudável. Então eu acredito muito que essa queda do valor da cota é pela temerosidade da crise do agronegócio, inclusive para a questão da soja desse ano, queda geral das commodities, aumento da taxa de juros ou manutenção da taxa de juros mais atrativa no exterior e perspectiva de queda de taxa de juros interna aqui, que deixa o valor dos CRAs um pouquinho mais barato em termos de recebimento por Fiagro. Então, o investidor prefere tirar o dinheiro, tá? Por isso que as cotas são negociadas num valor mais atrativo. Um fato que eu tenho um pouco de temor nesse Fiagro, apesar de eu ter ele na minha carteira, tá? Não é sugestão de investimento, é que ele tem uma alocação nos seus 2 CRAs principais de quase 40%. Então a gente tem 20,5% na KPS Agropecuária e 17,3% na Atafona Sementes Produtiva, tá? Que são bons produtores, mas eu acho uma exposição excessiva. Então, uma diversificação melhor aí da carteira seria menos arriscado para o fundo, tá? Apesar de não ter nenhum tipo de inadimplência. Ele é um Fiagro que tem 34 ativos na carteira, né, de CRAs, que teve início lá em 2021, outubro de 2021, 100% CDI, já disse, né? A cota patrimonial custa R$ 9,48, seria o preço justo, tá? R$ 9,48, mas o mercado está disposto a pagar R$ 8,53 com uma leve queda, tá? 10% de desconto para quem gosta de investir nesses patamares de negociação aí do mercado acionário, tá? Ele tem 87 mil cotistas, 2,6 milhões de liquidez média diária, bastante líquida, né? Fácil de entrar e sair a qualquer momento, e tem um dividend yield de 17% quando colocado o valor de R$ 8,53 na cota, tá? Então, acho bem interessante. Esse Fiagro é um Fiagro que tem a diversificação ali nessas nossas commodities principais do Brasil. E se você quer saber sobre o KNCA, que está exposto a açúcar e etanol, ao SNEG 11, que está exposto ao produtor rural, ou ao Rura 11, que tem uma carteira pulverizada, vou deixar um vídeo aqui, onde eu diversifiquei uma carteira de Fiagros em diversos setores dentro do agronegócio para você entender como que é essa diversificação, para você não comprar os mesmos Fiagros, porém de nomes diferentes, tá? Importante que você assista esse vídeo, eu acho bem bacana para acrescentar aí, tá? Se de qualquer forma você ficou interessado e quer negociar o RZAG 11 na sua corretora, você vai pagar R$ 8,53 na data que eu tô gravando esse vídeo, para te pagar um dividendo de 11 centavos, que pelo menos foi o do último mês. Isso dá uma rentabilidade até atrativa de 1,2% mensal, com um preço valor patrimonial de 0,90, né? Então, espero que você tenha entendido essa questão do porquê que as cotas estão caindo tanto, se faz sentido essa queda inexpressiva, ou se isso é uma oportunidade, lembrando que não é uma recomendação, tá certo? E fazer esses estudos, essa análise requer um certo trabalho, um certo cuidado por minha parte, até mesmo na questão das edições. Então um jeito de você me remunerar com isso é compartilhando meu vídeo, tá? Compartilhe meu vídeo com quem está começando a investir, com quem gosta de Fiagros. Só do fato de você compartilhar esse vídeo com alguém, o YouTube já entende que é um vídeo interessante, ele vai começar a ajudar aí a crescer aqui o nosso canal, para eu poder dedicar muito mais tempo a produzir cada vez vídeos melhores pra gente aqui, não moscarmos, digamos assim, como um investidor, né? Pra gente estar sempre atento, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se você ficou feliz, motivado em entender o que está acontecendo com a RZAG 11, deixa like pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, eu preciso dessa sua inscrição, vai fazer toda a diferença para mim, ativando o sininho, porque eu faço o vídeo e você vai receber a notificação de que o vídeo está pronto. Deixa aqui no comentário se você tem um RZAG na carteira, eu preciso saber se muita gente aqui no canal investe nesse Fiagro, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo, até mais.